Jeremias 39. A queda de Jerusalém. Em janeiro do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército para cercar Jerusalém. 2 anos e meio depois, em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônio entraram e se sentaram junto ao portão do meio. Nergal-Sarezer, de Sangar, Nebo-Sarsequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Zedequias, o rei de Judá, e todos os soldados fugiram quando viram que os babilônios tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer, passaram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei e fugiram em direção ao Vale do Jordão. Contudo, os soldados babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zedequias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor em Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias. Obrigou Zedequias a testemunhar a matança de seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois arrancou seus olhos, o prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Os babilônios queimaram Jerusalém, incluindo o palácio real e as casas do povo, e derrubaram os muros da cidade. Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou para a Babilônia o restante do povo que havia ficado na cidade, os desertores que tinham passado para o seu lado e todos os outros sobreviventes. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra de Judá para cuidar dos vinhedos e dos campos. Jeremias permanece em Judá. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradã, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido. Tome conta dele e providencie tudo o que ele pedir, disse. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, Nebuzasban, um dos chefes oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias da prisão. Entregaram-no aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, que o levou para sua casa. Jeremias permaneceu em Judá no meio de seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor lhe tinha dado a seguinte mensagem: diga ao etíope Ebed-Meleque: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei a esta cidade tudo o que prometi. Enviarei calamidade e não o bem. Você haverá ser destruída, mas eu o livrarei daqueles que você tanto teme, porque confiou em mim. Darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatarei e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Jeremias 40. O Senhor deu uma mensagem a Jeremias depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre todos os prisioneiros de Jerusalém e Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse: o Senhor, seu Deus, trouxe esta calamidade sobre a terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso aconteceram todas essas coisas, mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo. Se quiser ir comigo para a Babilônia, está bem. Providenciarei que cuidem de você. Se não quiser ir, fique aqui. Toda a terra está diante de você. Vá para onde quiser. Se resolver ficar, volte para Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia o nomeou governador de Judá. Fique com o povo que ele governa. E se quiser ir para algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento e dinheiro e o deixou partir. Jeremias voltou para Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e habitou em Judá com os poucos que haviam ficado na terra. Gedalias governa em Judá. Os comandantes dos grupos de soldados que estavam no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá, isto é, os homens, as mulheres e as crianças que não haviam sido enviados para o exílio na Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tonumet, os filhos de Efai, o netofanita,
e Jazanias, filho de Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônios não tinham intenção de lhes fazer mal. Não tenham medo de servi-los. Vivam na terra e sirvam o rei da Babilônia e tudo lhes irá bem. Ele prometeu. Quanto a mim, ficarei em Mispa e os representarei diante dos babilônios que vierem se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomaram e vivam dos frutos da terra. Colham uvas, frutas de verão e azeitonas e armazenem tudo. Quando os judeus em Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberam que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente do povo em Judá e que Gedalias era o governador, começaram a voltar para Judá dos lugares para os quais haviam fugido. Pararam em Mispá, onde se encontraram com Gedalias. Depois, seguiram para os campos em Judá e tiveram uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Conspiração contra Gedalias. Algum tempo depois, Joanã, filho de Careá, e outros comandantes dos soldados que estavam no interior foram até Gedalias, em Mispá, e lhe disseram: Você sabia que Baales, rei de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles. Mais tarde, Joanã falou com Gedalias em particular e se ofereceu para matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele venha e mate você? Joanã perguntou. O que será então dos judeus que voltaram? Se isso acontecer, os poucos que restaram ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã: Eu o proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. Jeremias 41. O assassinato de Gedalias. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elissama, que era da família real e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispá com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, enquanto faziam uma refeição juntos. Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto, puxaram suas espadas e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, 80 homens chegaram de Siquém, Siló e Samaria para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça, rasgado as roupas e se cortado, e traziam ofertas de cereal e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá e foi ao encontro deles, chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse: Venham e vejam o que aconteceu a Gedalias, filho de Aicã. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que o acompanhavam mataram 70 deles e jogaram os corpos numa cisterna. Os outros 10 sobreviveram, pois haviam convencido Ismael a soltá-los ao prometer-lhes trazer os suprimentos de trigo, cevada, azeite e mel que haviam escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era a grande cisterna cavada pelo rei Asa, quando ele fortificou a cidade para se defender de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, a encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei e as outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispá aos cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. Quando Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes que o acompanhavam souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra ele. Eles o alcançaram no grande açude perto de Gibeon. O povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros de Mispá escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e 8 dos homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinham resgatado em Gibeon. Os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio que Ismael havia capturado em Mispá, depois de matar Gedalias. Foram todos para o povoado de Jerute-Quimã, perto de Belém, de onde planejavam fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, o governador nomeado pelo rei da Babilônia. Jeremias 42. Advertência para permanecer em Judá.
Então todos os comandantes dos grupos de soldados, incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Roçaías, e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, procuraram o profeta Jeremias e disseram: Ore por nós ao Senhor, seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente comparado ao que éramos antes. Ore para que o Senhor, seu Deus, nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir. Está bem, disse Jeremias. Orarei ao Senhor, seu Deus, como vocês pediram, e lhes direi tudo o que ele responder. Não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias: Que o Senhor, seu Deus, seja de testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecermos a tudo que ele nos ordenar. Quer suas palavras nos agradem, quer não, obedeceremos ao Senhor nosso Deus, a quem o enviamos com nossa súplica. Pois se obedecermos ao Senhor nosso Deus, tudo irá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor enviou sua resposta a Jeremias. E então chamou o profeta Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, e disse-lhes: Vocês me enviaram ao Senhor, o Deus de Israel, com seu pedido, e esta é a resposta. Se ficarem nesta terra, eu os edificarei, e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês e eu os salvarei e os livrarei das mãos dele. Terei compaixão de vocês e farei que ele também tenha e permita que fiquem nesta terra. Mas se vocês se recusarem a obedecer ao Senhor seu Deus e disserem: Não ficaremos nesta terra, iremos para o Egito, onde não há guerra, nem convocação para lutar, nem fome, e ali viveremos, então ouçam a mensagem do Senhor para o remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem os alcançarão, e ali vocês morrerão. Isso é o que espera todos que insistirem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Assim como derramei minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também as derramarei sobre vocês quando entrarem no Egito. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Nunca mais verão sua terra natal. Ouça, ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse: Não vão para o Egito. Não se esqueçam dessa advertência que hoje lhes dei, pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor seu Deus por vocês. Disseram: Diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus falar e nós o faremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedecerão ao Senhor seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome e doença no Egito, para onde insistem em ir.